Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre a classificação épica, histórica do time do Fluminense em cima do Internacional pela Copa Libertadores. O jogo que aconteceu no Beira-Rio e o Fluminense ganhou de virada em cima do time colorado, time gaúcho, por 2-1. E eu vou tratar sobre essa partida, sobre o que aconteceu nesse grande jogo, nessa grande virada do time do Fluminense. Bom, para começar, como eu sempre faço, eu vou falar aqui as escalações dos dois times, né? O Fluminense, que começou com uma escalação um pouquinho diferente do que o Diniz colocou em campo no jogo no Maracanã, no primeiro jogo, né? Ele começou com o Fábio no gol. Nas laterais, o Guga. O Guga jogou porque o Samuel Xavier, como vocês sabem, ele foi expulso no primeiro jogo, então o Guga entrou na lateral direita. Marcelo jogando na lateral esquerda. Na zaga, Nino e Felipe Melo. No meio campo, André e Alexander. Essa é a mudança. A mudança por quê? No primeiro jogo, o John Kennedy jogou como titular. O Diniz botou o Fluminense mais à frente, com dois atacantes e mais gente no meio campo, uma linha de 3 no meio campo. E só o André ali na cabeça de área, né? Nesse jogo, no segundo jogo, no jogo no Beira-Rio, ele já colocou o Alexander e deixou o Cano mais sozinho na frente, né? Então o time do Fluminense ficou André e Alexander, e a linha de 3 ali com John Arias, Ganso e o Keno. Na frente, o Germancano. Essa foi a escalação do Fluminense que iniciou o jogo do Beira-Rio. O time do Internacional foi o mesmo time que começou o jogo que aconteceu no Maracanã. Começou com o Sérgio Rocher no gol. Nas laterais, Hugo Malo e o René na lateral esquerda. Na zaga, Vitão e o Gabriel Mercado. No meio de campo, jogou Johnny e o Arangues. Mais à frente, jogou o Maurício, jogando mais na meia direita. Wanderson na meia esquerda, o Alan Patrick centralizado e mais à frente o Ener Valencia, né? E o jogo começou, se deve à pressão que o Inter fez para cima do Fluminense. O Fluminense tem como sua característica a troca de passes, a posse de bola, construir jogadas através da posse de bola, da troca de passes. Essa é a característica, todo mundo já sabe, assim, que já acompanha o futebol há 2 anos aqui. O Fluminense tem essa troca de passe, essa é a essência dos times do Fernando Diniz, né? E o time do Internacional, comandado pelo Eduardo Cudê, a estratégia do Inter, além de marcar logo sob pressão, logicamente já era de se esperar por conta do Internacional jogar em casa, no Beira-Rio, né, com o apoio da sua torcida ali, por mais de 50 mil pessoas ali no Beira-Rio, né, pressionar o time do Fluminense e evitar que o Fluminense troque essa bola, faça essa troca de passes, né, que só dá vantagem ao time do Fluminense, valoriza o time do Fluminense, é o que faz com que o time do Fluminense crie suas melhores jogadas. E essa foi a estratégia do Eduardo Cudê. Marcar em cima do time do Fluminense logo de cara e sufocar cada jogador do Fluminense para que eles não possam trocar esses passes, né? Para que o Fluminense não saia em vantagem, né? O primeiro chute a gol saiu do time do Fluminense, um chute de fora da área do Germancano, né? Aos 8 minutos. Ele arriscou de fora da área, tentando pegar ali o goleiro Rocher de surpresa, mas o goleiro uruguaio ali, ele praticou uma defesa segura e não deixou a bola entrar, né? Aí no minuto seguinte, no ataque seguinte, o Internacional fez uma jogada que fez o Fábio trabalhar, né? Ele já estava pressionando ali nos 5 primeiros minutos, né? O Inter já pressionando principalmente pelos lados do campo, né? E aí o primeiro chute a gol, de fato, foi do Wanderson pela esquerda da área do Fluminense, né, pelo lado esquerdo. Ele estou de esquerda e a bola foi nos peitos do Fábio, né, ele tentou o encaixe da bola, só que ele não conseguiu segurar e a bola foi para escanteio. Nesse escanteio saiu o primeiro gol da partida, que foi o gol do Internacional. Alan Patrick bateu o escanteio. Na hora de sair do gol, o Fábio, ele perdeu um pouco do tempo da bola, né? A bola foi jogada, lançada pelo Alan Patrick no segundo pau, né? A bola foi alta, né? E o Fábio saiu do gol. Na sua saída de gol, ele tropeça nas pernas do Nino e acaba caindo, né? E a bola passa direto. A bola passando direto, e aí a bola chegou no Gabriel Mercado, zagueiro do Internacional, que mandou pro gol e abriu o placar assim pro time do Internacional.
o Internacional estava mais time do que o Fluminense em campo, porque a sua estratégia estava prevalecendo, marcando forte lá na frente, impedindo o Fluminense de jogar, incomodando a saída de bola do Fluminense, e também quando o Fluminense conseguia quebrar essas linhas, o time do Inter estava muito compactado. Então, e aí, com essa compactação, o Fluminense não conseguia adentrar no sistema defensivo do Internacional. Então o Fluminense tinha bola, só que não conseguia criar nada, não dava trabalho pro goleiro do Internacional, né? Essa foi a questão do Fluminense, né? E quando o Internacional fez 1-0, ele deu uma baixada nas suas linhas e ficou um pouquinho mais atrás. Ele recuou um pouquinho mais suas linhas. O Fluminense ficava com a bola, trocava seus passes, mas ele não conseguia, como eu disse anteriormente, furar o bloqueio do Internacional. E o jogo foi se desenhando no primeiro tempo, né, um jogo até bem movimentado, mas as chances foram diminuindo de acordo com o recuo do Internacional. O Internacional perdeu um pouco de escape para o ataque, deixando a bola mais para o Fluminense, mas também não deixar o Fluminense fazer nada. Então o desenho do primeiro tempo, após o primeiro gol do Internacional, foi baseado nesse fato, né, do Internacional travar o Fluminense mas também não ter um escape para poder fazer talvez o segundo gol ali e encaminhar a sua classificação, né? E o primeiro tempo fechou com 1-0 a favor do Internacional. A virada do segundo tempo teve algumas mudanças e aí tem um roteiro muito bom esse jogo do Fluminense, né? Essa virada épica do Fluminense. O Fernando Diniz, como muitos já sabem, ele é um técnico ousado e que joga de forma ofensiva. E aí, para buscar o resultado, ele fez algumas mudanças. A primeira delas e a mais importante foi o seguinte, a que ele sempre faz durante a partida. Ele tirou o Felipe Melo da zaga, recuou o André para a zaga, no lugar do Felipe Melo, e colocou o John Kennedy para fazer companhia ali para o Germancano, né? É mais ou menos a formação que ele fez na primeira partida no Maracanã. E a outra mudança foi tirar o Alexander e colocar o Martinelli. O Marcelo, ainda no primeiro tempo, que o Marcelo começando na lateral esquerda, ele já, muitos jogos no Fluminense recentemente, ele tem jogado não só na lateral esquerda, mas flutuando muito pelo meio. O Marcelo tem andado com liberdade, o Diniz tem dado essa liberdade para o Marcelo flutuar em várias posições dentro de campo, né? Não só na lateral esquerda, ele atua como um meia, às vezes buscando bola de trás, arrumando o time do Fluminense, fazendo as construções de jogadas do time do Fluminense, né? Quando o Marcelo faz isso, logicamente tem que ter uma cobertura. E além do André na zaga, que vai dar mais poder combativo na zaga, mais velocidade e além do passe melhor, tinha ali também o Martinelli. Martinelli fazia uma espécie ali de lateral esquerdo, ele caía muito fazendo essa cobertura, por vezes ali até o Keno fazia essa cobertura, para o Marcelo ser liberado para poder fazer as criações de jogadas, né? E esse foi a tática do Diniz para poder ter mais gente criando no meio de campo e ter um jogador a mais no ataque para fazer companhia para o Germancano, né? Que é na verdade o John Kennedy. Então ficou o ataque John Kennedy e Cano ali na frente, e o meio campo com o Martinelli, o Ganso, Arias e Keno, e o Marcelo flutuando nessa região, muitas vezes trocando com o Martinelli ficando mais e o Marcelo sendo liberado, né? Só que o jogo ele continuou muito difícil para o Fluminense. O Internacional continuava marcando muito bem, continuava na sua proposta de marcar muito bem, não deixar espaço para o Fluminense, tinha sua vantagem e só estava tentando escapar na boa, né? Essa era o esquema do time do Internacional, né? O Diniz teve que fazer uma troca mais à frente, né? O Ganso sentiu. E com isso entrou o Lima. O Lima é um jogador um pouco mais dinâmico que o Ganso, não tem o mesma criatividade do Paulo Henrique Ganso, mas o Lima ele é um jogador mais dinâmico e mais combativo na hora da marcação também, né? E além das infiltrações que esse jogador faz, né? Só que ainda assim o Fluminense estava encontrando dificuldade na marcação do Internacional. E nessa exposição do Fluminense, o Fluminense tentando buscar o resultado, tentando buscar um empate, né?
logicamente, com essa formação que o Diniz colocou em campo para o segundo tempo para buscar o resultado, deixou o Fluminense mais exposto, né? Com o Fluminense mais exposto, ele estava propenso, o time tricolor estava mais propenso a levar contra-ataques do time do Internacional. E acabou acontecendo, principalmente em jogadas que o Ener Valencia estava sendo lançado para poder disputar com os zagueiros do Fluminense. E algumas vezes ele ganhou alguma faltinha ali, ganhou algumas jogadas ali, ganhou o escanteio, né? Só que o Ener Valencia, além de ser muito acionado por conta desses contra-ataques, ele teve uma questão muito ruim dentro de campo, que foi não ser muito eficiente como atacante para poder matar a partida, né? Isso eu falei primeiramente no primeiro jogo. O Internacional, como eu disse no vídeo anterior, no último vídeo do primeiro jogo da partida, o time do Internacional podia ter matado a partida, podia ter matado o confronto, podia ter ido à final justamente no jogo do Maracanã, porque estava com 1 a mais, tinham 2-1 no placar, e com isso, ele forçando mais o time do Fluminense, ele poderia ter esticado mais o seu placar, colocado mais vantagem para si, para poder jogar no Beira-Rio com uma vantagem muito melhor. Mas acabou cedendo empate para o Fluminense, e se duvidasse, o Fluminense poderia até ter virado a partida com um jogador a menos, né? E além disso, como eu tenho falado do Ener Valencia, o Valencia nesse jogo do Maracanã já tinha perdido gols, principalmente no primeiro tempo, no estádio do Rio de Janeiro, né, no Maracanã. E acabou perdendo também no segundo tempo do jogo, agora no Beira-Rio, né? Um cruzamento do Alan Patrick, numa cobrança de falta, que ele mesmo conseguiu arranjar essa falta, né? O Alan Patrick cruzou muito bem, e o Valencia livre cabeceou e deu um peixinho, né? Mas ele estava livre, totalmente livre, só que acabou errando o gol, jogando pelo lado esquerdo do gol do Fábio, né? Se a bola fosse no gol, provavelmente o goleiro do Fluminense não ia conseguir defender, né? Só que o Ener Valencia perdeu cara a cara essa chance, né? E não foi só essa. Teve um lançamento do Carlos de Pena, que entrou no segundo tempo junto com o Bruno Henrique, né? O Carlos de Pena entrou no lugar do Maurício e o Bruno Henrique entrou no lugar do Arantes. Os dois estavam ali cansados, era um fôlego a mais que o Kudê estava tentando colocar para o time do Internacional, para manter o time do Internacional com gás ainda, para ter também um pouco de escape ali, mantendo a formação, mas tendo um pouco mais de gás para continuar a sua estratégia, né? E o Carlos de Pena, ele fez um lançamento ótimo pro Valencia, e ele saiu numa boa arrancada, só que quando chegou na cara a cara com o Fábio para finalizar, ele bateu para fora, bateu no lado direito do gol do goleiro do Fluminense e errou, né? Foi uma grande chance, mais uma grande chance que o atacante equatoriano perdeu, né? E nesses confrontos é aquilo que se fala, né? Não pode perder esse tipo de oportunidade num confronto desse, né? Tem que matar logo a partida. O Inter deixou de matar o confronto no Maracanã e mais uma vez foi perdendo as chances ali na meiuca ali do segundo tempo, né? Com isso, o Fluminense conseguiu ali o seu empate, né? Veio o castigo do Internacional. Numa jogada ali pelo lado esquerdo, o Marcelo fez um toque bonito ali pro Cano, né? O toque que o Marcelo deu no lance do primeiro gol diversificou toda ali a marcação do time do Internacional. O Cano ficou livre e viu o John Kennedy entrando pelo lado esquerdo ali da área do time colorado, né? O Cano fez um grande passe pro John Kennedy. O John Kennedy avançou e na saída do Rocher ele deu um toque com a perna direita por cima do goleiro Internacional, na saída do goleiro ali, né? E acabou empatando a partida num belo gol do time do Fluminense, né? Um bonito gol mesmo. E empatando assim a partida por conta da ousadia do Fluminense, né? O Diniz nunca deixou de acreditar, né? E ele continuou ainda mais, porque ele buscando esse gol de empate, ele já tinha colocado o Johnny Gonzalez ali no lugar do Guga para atacar pelo lado direito, né? O Johnny Gonzalez acabou sendo um ponta direita, fazendo a lateral direita, mas avançando demais, né? Para ter um ataque maior pelos lados, né? E isso acabou surtindo mais efeito ainda no segundo gol do Fluminense, né? Onde o Johnny Gonzalez participa da jogada, que começa pelo André. Aí o André passa pro Cano
E o Cano lança pro Johnny Gonçalves ali onde o Diniz colocou ele no segundo tempo, para fazer ali a ponta direita. O Johnny Gonçalves vê o John Kennedy na área, rola pro atacante, o jovem atacante ele tenta dar uma letra para dar um passe pro Cano que estava chegando, só que ele erra a letra. Só que essa letra que ele erra acabou virando um porta-luz pro Cano chegar batendo cruzado e marcando o gol assim espetacular da virada do Fluminense ali aos 42 minutos do segundo tempo, né? É uma jogada aí que ali na hora que o John Kennedy errou o passe e virou porta-luz, a bola ficou livre e limpa pro atacante do Fluminense, que esse tipo de gol, né, esse tipo de lance o Cano não desperdiça e foi lá e virou a partida para 2-1, uma virada incrível do Fluminense. E aí nos últimos minutos o Inter tentou sua última pressão ali, né? Acabou ainda conseguindo uma boa cabeçada ali com o Luiz Adriano ali aos 50 minutos do segundo tempo, e que o Fábio fez uma ótima defesa ali, meio que se redimindo do primeiro gol, onde ele saiu um pouco atabalhoado e acabou acidentalmente tropeçando no Nino, né? Só que ele acabou se redimindo, né, muito bem, fazendo uma ótima defesa, e o Fluminense podia ter feito o terceiro gol, né? E um lançamento que o John Kennedy recebeu, tentou driblar ali o goleiro Sérgio Rocher, não conseguiu. O Sérgio Rocher foi muito bem, pedindo o terceiro gol do Fluminense, mas a partir desse lance o apito do árbitro decretou o fim do jogo ali, o árbitro venezuelano ali, e aí decretou a classificação do Fluminense para a final. Uma classificação muito assim heróica, foi realmente ali o time de guerreiros, o time do Fluminense. Na história do confronto, se eu for calcular, o time do Internacional ele foi melhor que o time do Fluminense na soma dos confrontos, digamos assim, né? Na qualidade do confronto. O Inter jogou mais do que o Fluminense, né? Só que o Inter não aproveitou as oportunidades que lhe apareceram, coisa que o Fluminense não deixou de fazer por conta do seu atacante, do Germancano, que em poucas chances ali ele bota a bola para dentro, e foi isso que aconteceu, dando assim a classificação para o Fluminense. Fluminense que vai jogar a final no dia 4 de novembro, a final que vai ser na sua casa, no Maracanã, e vai esperar agora o adversário entre Boca Juniors e Palmeiras, que o jogo que vai acontecer amanhã, no caso hoje, né, o vídeo está sendo postado na quinta de manhã, que vai acontecer, e a gente vai descobrir quem vai ser o adversário do Fluminense no dia 4, que vai ser num sábado, no Maracanã. Gente, essa foi a minha análise sobre Internacional 1, Fluminense 2, jogo no Beira-Rio, classificação épica, assim, histórica do Fluminense, o jogo assim, que foi uma virada espetacular. E o que vocês acharam da partida? Bom, essa foi a minha análise. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar no canal, no crescimento do canal. Comentem, compartilhem e se inscreva no canal opinando. E ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!